que o presbítero irmão Cícero Luiz da Silva respondesse com suas palavras. Quem é o irmão Cícero? Quais as suas procedências? Quando se deu a sua conversão? Onde residia quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez? Com seus profissionais, antes e depois do seu arrebatamento. Houve alguma manifestação do inimigo contra si depois do seu arrebatamento? Pois bem, meus irmãos, estas e outras respostas vocês poderão obter em sua própria voz, pois é isto mesmo que incentivou a gravadora Novas de Paz a fazer mais esta gravação. E com vocês, para dar o seu testemunho verídico, o homem de Deus, presbítero Cícero Luiz da Silva. Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. São João 11 e versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Irmão Cícero, para mim é uma felicidade muito grande em ter sido convidada pela gravadora Novas de Paz para fazer esta entrevista. Pois bem, irmão Cícero, vamos iniciar as perguntas. Quem é o Senhor e quais as suas procedências? Eu nasci no dia 14 de setembro de 1938, na cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Sou filho de José Luiz da Silva e Luísa da Silva. Sou sobrinho do atual pastor Manuel Pereira Lima, pastor presidente do estado de Alagoas. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando meus pais aceitaram a fé e me criaram no Evangelho. Eu residia próximo da cidade de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas, quando eu tive o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Um dia, ao meio-dia, debaixo de uma árvore, eu estava assentado, recostado na árvore, e ouvi nos galhos da árvore uma voz que me dizia: Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Corri atônito para minha casa e, chegando em casa, perguntei para o meu pai: Papai, o que é isto? Eu estava debaixo da árvore quando ouvi uma voz que falava comigo dizendo: Cícero, não te contamines com o mundo, porque eu preciso de ti. Meu pai, olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas, disse: Meu filho, Deus tem um plano contigo. Vim para São Paulo com idade de 15 anos. Fui morar em uma fazenda no interior de São Paulo. E lá eu tive o privilégio de ser batizado nas águas na cidade de Pompeia. 2 dias depois, fui batizado com o Espírito Santo. Voltando à capital de São Paulo, fui morar na cidade de São Caetano do Sul. Fui trabalhar em uma firma por nome de Ferro e Enâmia do Brasil. Esta firma fica ao do Cruz, com a Avenida Goiás. Trabalhei 11 meses naquela firma. Uma quinta-feira, fazia uma carga para um forno de fundição de esmalte para utensílios domésticos, ou seja, geladeira e fogão. Fui vítima de uma intoxicação com ácido que fundia a carga, ficando desacordado por várias horas, isto das 2 da manhã até as 7h30 do mesmo dia. Quando tornei a mim, estava ao meu lado um médico que me examinava e disse-me que eu estava gravemente intoxicado. Fiquei cego, sem ver, por várias horas. Neste momento, o médico me encaminhou, mandando que eu fosse para minha casa e voltasse para ser encaminhado ao centro de saúde da cidade. No outro dia, eu fui encaminhado para o centro de saúde, onde foi tirado várias chapas dos meus pulmões. E constataram os médicos que eu estava gravemente intoxicado. E assim, eu fui levado a um tratamento rigoroso, sem alcançar nenhum resultado. Passado alguns meses, fui novamente examinado por uma junta médica. Faziam 7 meses que eu estava de cama. Cheguei a pesar 26 quilos. A minha situação era triste. A minha situação era lamentável. Eu estava separado da minha família. O prato que eu comia, a minha esposa não podia comer nele. O copo em que eu bebia água, minhas crianças e a minha esposa também não podia beber água. Eu estava tomando 4 vidros de comprimidos. Cada vidro tinha 500 comprimidos.
Já constavam 7 meses sem melhora. Um dia fui levado ao Centro de Saúde de São Caetano do Sul e lá fui examinado por uma junta médica. E os médicos me desenganaram dizendo que eu não tinha melhora, pois os meus pulmões estavam se desmanchando em pus e água, pois a intoxicação que eu tinha tomado era muito grave. Eles me deram na hora uma guia, me encaminhando à cidade de Campos do Jordão no dia seguinte, por volta das 7 horas. Eu fui para minha casa. Naquele dia era triste a situação, pois eu não sabia como dizer para minha esposa que ia me separar dela e dos meus filhos. E, chamando um irmão vizinho meu, contei para ele tudo o que estava acontecendo. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: irmão Cícero, eu vou te levar para a igreja hoje e Jesus vai te curar. Eu fiquei naquela hora como se estivesse suspenso da terra. E chegando a hora de ser levado à igreja, parece que tudo estava escuro para mim. Parece que tudo estava difícil para mim. Parece que nada clareava à minha frente. Mas chegando na igreja, me colocaram no último banco da igreja. E ali eu fiquei. Era terrível as dores que eu sofria. Era terrível as dores que passavam dentro de mim. E aquele irmão que me conduziu à igreja chamou o pastor da igreja e disse para ele: olha, irmão, como está o irmão Cícero? Ele ficou admirado e atônito e disse: meu Deus, eu não sabia que o teu servo estava nesta situação. Mas, irmão, fique aí, até o final do culto, nós vamos orar por ti e Jesus vai te curar. Eu recebi como uma injeção de vitamina naquela hora. Parece que os meus pés começaram a pegar um fogo. O meu corpo começou a esquentar. E eu comecei a pedir a Deus naquele momento que tivesse compaixão e misericórdia de mim. A minha situação era lamentável. Eu pesava 26 quilos, só o cadáver, o couro e o osso. E naquele culto maravilhoso, Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu as petições dos irmãos. Quando terminou o culto, o pastor mandou que me levassem à frente. E me colocaram de joelho na frente do púlpito. E ele despediu a igreja e desceu do púlpito com os obreiros. E fizeram um círculo em volta de mim. E disseram uns para os outros: meu Deus, que situação do irmão Cícero. O pastor disse: nós só vamos terminar esta oração quando Jesus operar o nosso irmão. Irmãos queridos que estão me ouvindo, para a glória e a honra do Senhor Jesus, em menos de 5 minutos de oração, eu vi descer em minha frente um varão todo vestido de branco, uma maleta branca nas suas mãos. E chegando ao meu lado, ele abriu a maleta. Estava 2 irmãos me segurando, um de um lado, outro do outro. E aquele varão que desceu abriu uma maleta branca que trazia. E tirando 2 vasos de ouro de dentro e uma ferramenta como uma espátula de pedreiro, ele abriu as minhas costas, tirou toda a sujeira do meu pulmão e colocou em um vaso de ouro daqueles. E abrindo o outro, ele tirou um líquido como o vinho que nós usamos na Santa Ceia. Ungiu o meu pulmão, fechou, passou o dedo por cima, bateu 3 vezes no meu ombro esquerdo e subiu com a maleta em sua mão e desapareceu. Naquele momento, ninguém precisou mais me segurar. Eu pulei e gritei: Jesus já me operou! Jesus já me operou! E gritando eu ia até a porta da igreja e voltava ao púlpito com as mãos para cima e gritando: Jesus já me operou! Eu estou curado! Eu estou curado! Aquele irmão que me conduziu até a igreja, quando terminado a oração, muitos alegres, falando em línguas estranhas e dando glórias a Deus e aleluias, porque Deus tinha operado grandemente em minha vida. Ele me levou para minha casa. Chegando em casa, não precisei ficar mais separado da minha família. No dia seguinte, eu fui até a padaria comprar pão e leite para os meus filhos, pois há muito tempo isto eu não fazia. Quando ao chegar na padaria,
O dono da padaria ficou admirado e disse: seu Cícero, o senhor já está bom? O senhor já está são? Eu respondi para ele: Jesus me curou esta noite lá na igreja. Ele me deu o pão e o leite e não quis cobrar. A honra e a glória pertencem ao santo e soberano nome do Senhor Jesus. Mas para a admiração de todos, às 8 horas da manhã, eu me dirigi para o centro de saúde. Ninguém sabe contar como foi lá no centro de saúde. Quando cheguei, a moça que atendia no barcão disse: o senhor não era para estar aqui às 7 horas da manhã? Eu disse: sim, mas Jesus me curou esta noite. Ela disse: o que é isto? Eu disse: Jesus, o Filho de Deus, foi quem operou meus pulmões. Não necessito mais ir para Campos do Jordão, pois estou curado. Ela subiu as escadas para o primeiro andar, onde estavam os médicos de plantão. Chegando na sala do médico-chefe, ela disse: aquele moço que nós esperávamos que ele estava morto, está aí, dizendo que Jesus o curou. O médico mandou que ela descesse e que eu subisse até a sala onde ele estava. Quando eu subi, que me apresentei na porta, ele estava sentado, se colocou de pé e disse: é você? Eu respondi: sim, doutor. Em carne e osso, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu estou curado. Ele disse: espere um pouco. Mandou que eu sentasse-me em uma cadeira. E saindo, quando voltava, vinha com mais 6 colegas. Chegando, cada um olhava para mim e dizia: isto é um milagre? Este moço está completamente mudado. Me levaram a uma sala escura e me colocaram sem camisa em frente a um aparelho. E cada um olhava e dizia: realmente, ele está com os pulmões limpos. Parece uma criança de 8 anos. E desta maneira, para a glória e a honra do Senhor Jesus, eu voltei à sala junto com eles, e eles sentaram-se e escreveram um atestado, e entregaram nas minhas mãos e mandaram que eu fosse trabalhar. E para que ninguém tenha dúvidas, encontra-se em meu poder o atestado. Voltei